بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, só a Ele adoramos e só a Ele pedimos ajuda. E que a sua paz e as suas bênçãos estejam com aquele que foi enviado como misericórdia para a humanidade, o profeta Muhammad, filho de Abdullah. Que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. No nosso encontro passado, nós falávamos sobre aproveitar a saúde antes da enfermidade e a vida antes da morte, no hadith bastante interessante de Ibn Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam toca Ibn Umar no ombro e fala com ele de uma maneira muito carinhosa e muito próxima, expressando amor, expressando respeito, expressando humildade e expressando calor humano de tocar aquela pessoa que ele estava falando. Vimos também que, além disso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, para que ele não esperasse a noite, se você conseguir viver até chegar essa noite, para que não espere que amanhã chegue. E se chegar amanhã, não espere que a noite chegue também. Para que você fique desligado, ou pelo menos um pouco mais desligado da vida material, e que você se apegasse mais, algurasse que essa vida é uma vida passageira. Tanto é que ele fala que viva nessa vida como se fosse um estrangeiro, como se você fosse alguém que passa, né? Alguém que se vai, né, de uma hora para outra. E é interessante que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica isso de uma forma tão simples, né? E além disso ele vai mais além, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: aproveita a tua saúde antes da enfermidade, mantenha-se saudável para quando chegar a enfermidade, para quando a doença, que Allah nos proteja dela, chegue, você esteja até mais saudável para combatê-la e etc. E aproveita a sua vida antes da morte, que é aproveitar esses momentos que você tem aqui para fazer boas ações, para você fazer boas obras, para você praticar o Alcorão, praticar a Sunnah, antes que chegue a morte. Porque quando chega a morte, você não tem mais prática nenhuma e você só tem a se beneficiar da sua vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda momentos e conhecimento e sabedoria e paciência e força de vontade para que nós tenhamos orgulho das nossas obras do passado, e que nós possamos nos beneficiar das nossas obras. E mais uma vez eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Será que as minhas obras são dignas de orgulho? E não só dignas de orgulho, mas dignas de benefício quando estiver no meu túmulo? É isso que a pessoa tem que pensar sempre. Eu queria continuar nesse assunto e lembrar também de um outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por Abu Umama radiyallahu anhu, onde quando que ele viu que um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, permita-me fornicar, permita-me o sexo livre, permita que eu possa ser livre nessa questão. Os muçulmanos todos se voltaram contra ele e falaram: cale-se, você não pode falar, quando é assim que você fala com o profeta, onde já se viu, etc, etc, etc. Porém o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: deixa-o em paz, deixa ele. Se aproximou dele, tocou-o e pediu para que ele sentasse. E aí ele foi e sentou. E ele perguntou: você gostaria que isso acontecesse com a sua própria mãe? Que alguém viesse e não respeitasse a sua mãe e fizesse sexo livre com ela? E esse jovem disse: claro que não, de forma alguma, sabe, por Deus que não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse então para esse jovem: e assim como você, ninguém gostaria que isso acontecesse com sua própria mãe. E aí pergunta então para esse jovem:
você gostaria que isso acontecesse com a sua irmã? E o jovem perguntou, não, de forma alguma, eu gostaria que isso acontecesse com a minha irmã. E da mesma forma, então o profeta disse, e da mesma forma, as outras pessoas, o próximo, não gostaria que você praticasse isso com as irmãs deles, né? Com a irmã de alguém. Você não gostaria que isso fosse praticado. E ainda perguntou, você gostaria que isso acontecesse para sua tia, né? Sua tia paterna, sua tia por parte de pai? E ele, claro que não gostaria. Você, então, poucas pessoas gostariam que você praticasse isso com as suas tias. E ainda continua perguntando, e a sua tia materna? E também não, foi claro que eu não gostaria. Foi também, as pessoas não gostariam que você praticasse isso, ou fizesse isso, perdesse o respeito para com a sua tia materna. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vai mais longe ainda. Se você gostaria que isso acontecesse com as suas filhas, você gostaria que isso acontecesse com as suas filhas? E esse jovem falou, pelo amor de Deus, claro que não. Eu não gostaria que isso acontecesse com as minhas filhas. Então o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, colocou sua mão sobre ele, então de novo o tocou, e disse, Ya Allah, perdoa os seus pecados, limpe o seu coração e protege a sua castidade. E a partir de então, esse jovem nunca mais, nem mesmo pensou em pedir isso ou fazer isso de forma alguma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizou aí de vários exemplos, inclusive, de que nós já falamos, como por exemplo da analogia. Como por exemplo, a analogia. Você fazer analogia entre uma pessoa e outra, né? entre um assunto e outro, entre um caso e outro. Isso é importante, né? Para que nós sempre nos utilizemos disso. E ele tentou, e uma outra técnica que ele usou foi a de colocar a pessoa na posição de outras pessoas. E perguntou, ainda que pudesse parecer ofensivo, você gostaria que fornicasse com a tua filha? Você gostaria que fizesse sexo ilícito com a sua mãe, ou com a sua tia, ou com a sua irmã? Para que causasse repúdia no coração dessa pessoa. E no fim, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez? Colocou a sua mão nessa pessoa, nesse jovem, e fez um dua. Pediu para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoasse seus pecados, limpasse seu coração e protegesse a sua castidade. Quer dizer, olha que maravilhoso é o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e olha como o que se pratica hoje nas nossas comunidades é exatamente o contrário disso. De você mostrar benevolência e misericórdia com quem erra, com quem pratica, para quem tem um pensamento errado. Imagine que essa pessoa veio pedir para o profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, permite-me que eu fornique, permite que eu pratique a fornicação, permita-me que eu faça sexo livremente por aí com todo mundo e etc. Uma obscenidade nos dias de hoje. E até na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seria uma obscenidade, mas hoje, vamos tratar do dia de hoje. Nos dias de hoje é uma obscenidade muito ruim, é um problema muito grave para a nossa comunidade. É um problema muitíssimo grave para a nossa sociedade. E ele veio pedir aquilo do profeta, veio pedir essa obscenidade ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tanto era uma obscenidade que de forma alguma é digna de ser solicitada, que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não gostaram daquilo e falaram para a pessoa se calar, porque cala a boca, não fala isso, etc. O que o profeta fez? Deixa ele em paz, deixa eu falar com ele. Se aproximou dele, convidou ele para sentar, colocou essas questões e depois colocou a mão em cima dele e fez um duá para ele, fez uma súplica para ele. Demonstrou muitas coisas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a principal é a paciência e a benevolência, a misericórdia que nós temos que ter com as pessoas que cometem erros. Quantas vezes vemos aí, principalmente no Facebook, a pessoa não pode colocar uma citação errada, que ele merece a ira e o desprezo e as piores palavras possíveis a serem pronunciadas por outras pessoas que também erram, que também cometem, é engraçado, também cometem erros. O profeta Muhammad não cometia erros dessa forma e nem por isso ele tratou esse jovem como uma pessoa pecaminosa, como uma pessoa errada, como uma pessoa perigosa. Enquanto nós somos passíveis de cometer erros
e tratamos aquelas pessoas que cometem erros com um desprezo, com um desgosto e com uma violência verbal muito grande. Sendo que daí a alguns dias nós mesmos cometemos às vezes erros iguais ou piores, né, do que isso. Então é isso que você tem que fazer. Com as pessoas que cometem erros, você pode falar com elas, com analogias, convença ela do que ela está falando é errado, e depois faça doar. Nós temos que adquirir o hábito de querer bem os nossos irmãos, e querer bem, inclusive a pessoa que está errando, a pessoa que está cometendo pecado. E faça doar por elas, perdoe os seus pecados, limpa o seu coração e proteja a sua castidade. Foi esse o doar que fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aquele homem que veio pedir a permissão divina, no caso de Allah, através do profeta Muhammad, pediu a permissão do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para cometer uma obscenidade. E com essa pessoa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi paciente, foi benevolente, sentou com essa pessoa, explicou para essa pessoa e fez um doar para este jovem. Quantos professores e quantos pais, quantos sheikhs, quantos irmãos fazem isso? Colocar a mão sobre uma criança, por exemplo, e façam doar por essa pessoa, ou por essa criança, etc. Pensemos bem nisso, né? Se no Facebook não dá para colocar a mão, que pelo menos façam doar, que pelo menos dirijam-se para as outras pessoas com palavras boas. O que nós vemos hoje em dia, eu quero que ele vá para aquele lugar, quero que ele vá para o inferno, porque isso e aquilo, porque é um palhaço, porque é um idiota, porque é um cretino, porque lava sua boca, e sabe, umas expressões de irmão para irmão, de irmão para irmão. De um muçulmano para um não muçulmano já não seria aceitável. De um muçulmano para outro não muçulmano, essas palavras já não seriam aceitáveis. Quanto mais de um irmão para outro irmão. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala purifique os nossos corações, que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nossas mentes, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe as nossas faltas, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe essas pessoas que não têm um pingo de conhecimento ou pouquíssimo conhecimento e sai por aí questionando os sábios, questionando as pessoas que estudaram e que dão a vida por essa religião. E já não dão a ontem, há 2 ou 3 dias, dão há muitos e muitos anos, estão pelo menos tentando fazer alguma coisa e é óbvio que vão cair em erros. É óbvio que vão cair em erros. Mas que, puxa vida, aí você pega uma pessoa que nunca estudou, nunca abriu um livro, não fala árabe, não fala nada, e começa, não, porque fulano isso, fulano aquilo. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala põe paciência nos nossos corações, põe benevolência e misericórdia pelo mundo, né, no coração dessas pessoas. Muito obrigado por mais essa atenção que vocês nos dispensam hoje em dia. Fajazakumullahu khairan. Espero vocês em outros programas. E que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos os seus que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Shukran jazilan. Barakallahu fikum. Juzitum khair al-jaza'. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.